Fala galera do Fábrica D, tudo bem com vocês? Professor Felipe Diniz aqui para a gente trabalhar um assunto muito recorrente no universo dos vestibulares, que é o tema da oxirredução. Nesse primeiro quadro a gente vai trabalhar, eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês o que é a oxirredução de fato, trabalharmos o conceito de oxidação e redução e os seus determinados e respectivos agentes. Galera, oxirredução, ou também chamado de redox, são processos que a gente vai observar, que envolvem ganho e perda de elétron. Só que na oxirredução, o elétron que é perdido, ou seja, cedido, ele vai ser resgatado por outro elemento. E isso vem, a oxirredução, de processos que vocês estudam na química, lá nas propriedades periódicas. A questão da energia de ionização, a questão da eletronegatividade, ou seja, as propriedades que estudam o comportamento daqueles elementos na tabela periódica. Porque mediante esse comportamento, você vai ter uma noção de qual o comportamento, redundantemente falando, que esse elemento ele vai ter, seja de oxidar ou seja de reduzir, tudo bem? E aí eu trouxe para vocês, antes da gente entrar no conceito de oxidação e redução, a ideia do metabolismo energético. Então, fazendo um tema transversal, interdisciplinar com a biologia, onde vocês estudam NAD, FAD e NADP nos processos de respiração e fotossíntese, respectivamente. NAD e FAD na respiração celular, na parte lá dos processos de produção do ATP, e o NADP na formação da molécula orgânica na fotossíntese. E aí a gente geralmente trabalha como? NAD+, FAD+, NADP+, nas suas formas oxidadas e, consequentemente, eles na forma reduzida. Lembra bem dessa parte do conteúdo, onde o NAD, o FAD e o NADP, eles recebem elétrons e, consequentemente, também prótons, para fazer a transferência, eles são aceptores intermediários e eles deixam, no caso, esses elétrons e prótons, em processos metabólicos, nesse caso, o NAD e o FAD na crista mitocondrial, o NADP+, na região do estroma, certo? E aí, o que está acontecendo aqui? Esses caras inicialmente na sua forma oxidada, depois na reduzida, depois na oxidada, depois na reduzida. Ou seja, a gente trabalha o tempo todo em processo metabólico com oxirredução e às vezes nem percebe que esse tema está sendo cobrado, tudo bem? E aí, o que é de fato a oxidação e o que é de fato a redução? A oxidação, gente, é um processo caracterizado por perda de elétron. Então, aquele elemento que já tem uma suscetibilidade à perda de elétron, como, por exemplo, os metais. A gente vai ver que, para estudar a parte da oxirredução, a gente tem que levar em consideração as cargas, ganhos e perdas de elétron, resultam na formação de íons. Lembra lá da química básica que nós temos os elementos neutros e temos as espécies iônicas, cátions e ânions. Então, quando você tem a perda de um elétron, ou de 2, ou de 3 elétrons, você forma cátion. Galera, vale salientar que essa perda, ela não é uma perda aleatória. Ela vai ser forçada por um outro elemento que quer completar a sua valência, tudo bem? Então eu trouxe um exemplo genérico aqui do A0 a mais um elétron. Você percebe que daqui para cá, esse zero está relacionado à saída desse elétron, ele fica o quê, gente? Mais. Significa dizer que você tem a quantidade de próton maior do que a de elétron, e esse cara fica positivo, certo? Então é sempre dessa forma, oxidação, o elétron pós-seta. Vocês vão ter aulas sobre eletroquímica, e na eletroquímica é importantíssimo que você já chegue com essa base da oxirredução, tudo bem? E na redução, gente, o processo é o inverso, é um processo de ganho, de incorporação de elétron. Esses elementos que geralmente incorporam elétrons, eles têm altas afinidades eletrônicas, diferentemente dos que sofrem oxidação, que a afinidade eletrônica ela é baixíssima. E a gente vê bem isso na tabela periódica, onde você olha para a esquerda da tabela, 1A, 2A, os metais ali, tanto a parte representativa quanto de transição,
todos eles sofrem oxidação. Já a parte da direita sofre processo de redução. A gente consegue observar bem isso lá na tabela. Inclusive, isso faz uma alusão direta com as ligações químicas, né? Tanto as atômicas quanto as intermoleculares. Tudo bem? E aí, na redução, você tem uma incorporação de um elétron formando um ânion, ou seja, ganho de elétron, né? No caso da redução, você tem, ali eu coloquei como perda e formação, aqui você vai formar um ânion. Certo? E aí, galera, tem uma coisa que confunde muito o vestibulando. O que são os agentes? Agente, no caso, junto, tá? É o que promove a ação. Então, quando você tem um agente redutor, é uma substância, um elemento que sofre oxidação. Por quê, gente? Se eu sofro oxidação, eu estou perdendo elétron. E se eu estou perdendo elétron, esse elétron tem que ir para algum lugar. Qual lugar que você vai ter? Um outro elemento que vai receber esse elétron. Então eu estou promovendo a redução de um outro elemento. Isso é ser um agente. Ou seja, no caso aqui do exemplo 1, você tem esse A perdendo o elétron. No exemplo 2, você tem o A recebendo o elétron. Ou seja, esse elétron não fica flutuando, andando por aí. Ele sai de um elemento em direção ao outro. No entanto, que quando vocês estudam as ligações atômicas, a diferença básica entre iônica e covalente é que a iônica você tem a perda e o ganho do elétron de maneira, né, por exemplo, pegando um sódio e um cloro, a transferência ela é direta e não é reversível nesse caso, a não ser que você faça algum processo de eletrólise por cima disso, e no caso da covalente você tem um compartilhamento de elétrons naquela nuvem eletrônica. Ou seja, aqui a formação desse ânion está na redução, e a formação desse cátion, elas mostram de fato que é a oxidação, que é a redução. Só que, quando eu falo do agente redutor, você sempre vai pensar em quem sofre oxidação. Certo? Tudo bem? E no caso, o agente oxidante seria, né, aquele cara que sofre redução. Porque, na verdade, se ele está sofrendo redução, ele está promovendo uma oxidação de um outro elemento. Beleza, gente? Então, por exemplo, lá no metabolismo energético, o NAD oxidado ele é o agente redutor dos intermediários do ciclo de Krebs. O NAD2H reduzido é o agente oxidante da fosforilação oxidativa, por exemplo. Então, na verdade, isso mexe com ganho, no caso aqui, tá, gente, tudo bem? De elétrons. E, posteriormente, você tem a saída ou a perda. Então, nesse primeiro bloco, a gente trabalhou conceitos importantes que vão ser fundamentais para a eletroquímica, pilha e eletrólise futuramente, e também você precisa, caso tenha dúvida nesses conceitos, volta um pouquinho na parte de ligações químicas, porque lá você vai ter a ideia da diferença de iônica, covalente, você vai se familiarizar mais com o assunto. Beleza, galera? Bom, galera, segunda parte do estudo de oxirredução, tá? A gente vai fazer uma análise sobre número de oxidação, que representa a variação de elétrons baseada em regras. E nessas regras a gente representa a carga do elemento barra substância no momento da interação. Então eu coloquei algumas aqui em laranja, só que eu quero trocar uma ideia com vocês do seguinte, antes da gente ver as regrinhas. Basicamente, o número de oxidação, ele, né, uma substância simples, por exemplo, é igual a zero, porque você não tem diferença de eletronegatividade. Então você não tem cargas em si sendo trocadas. E se são, no caso aqui dentro do oxigênio, você tem mesma intensidade, né, em sentidos opostos, então isso se anula. Não há 2A e, por exemplo, aqui, eu não cheguei a colocar, né, mas a gente vai comentar, um A2A e 3A, que seria do alumínio, o que você tem que pensar? São elementos metálicos, ou seja, eles cedem elétron. Se eles cedem elétron, eles ficam o quê, galera? Positivos. O hidrogênio, ele também cede elétron. Apesar dele, né, estar na família 1A, ele não é da família 1A. Mas ele também pode ser menos 1 quando for um hidreto. Ou seja, quando ele estiver ligado, por exemplo, ao metal. Ele tem uma eletronegatividade mais alta do que os metais. Então ele pode ser o quê? Mais 1 ou menos 1. Tudo bem?
O oxigênio, geralmente menos 2. Por quê, galera? O oxigênio pode ser substância simples, ter NOx zero. Ele geralmente é menos 2 porque ele é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela. Mas ele pode ser, por exemplo, menos 1 quando ele for peróxido e menos meio quando for superóxido. E em óxidos com flúor, ele apresenta NOx positivo. Então ele pode ter essa variação. E basta você analisar o elemento que ele está interagindo. 5A, 6A e 7A é justamente o oposto do que a gente observa no A, 2A e alumínio. Porque, na verdade, aqui, esses elementos em si estão mais próximos dos gases nobres. Então, para eles, é muito mais interessante o ganho de elétron para atingir a estabilidade eletrônica do que, basicamente, eles perderem. Então, se você pega, por exemplo, aqui um fósforo, o que você prefere? Ganhar 3 ou perder 5? Ou na 6A, ganhar 2 ou perder 6? Ganhar 1 ou perder 7? Fica aí a reflexão. Se você fizer isso para a família 1A e 2A, o que você prefere? Perder 1 ou ganhar 7? Perder 2 ou ganhar 6? Para atingir a configuração do gás nobre. Tudo bem? E aí, galera, o somatório do NOx sempre tem que dar igual a zero, nesse caso mais 1 menos 1. E existem os íons, né, nesse caso, conjugados, como carbonato, por exemplo, que a carga do NOx dele é o quê? Menos 2. E aí ele vai precisar de um metal que atinja até mais 2 para você cortar. Por exemplo, aqui, Na2CO3. O CO3 é menos 2, o Na é mais 1, você corta um com o outro. E aí, aqui dentro, nesse caso, por que o CO3 é menos 2? Porque o carbono vale mais 4 e o oxigênio é menos 2. Porém, menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 4, menos 2. Então, nem sempre os NOxes vão aparecer com carga igual a zero. Você pode ter essa carga menos 1, menos 2, menos meio. Isso pode acontecer porque representa a carga real. Tem um detalhe que é interessante aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Aqui nesse caso. Vou apagar esse carbonato de sódio aqui. Mostrar um negocinho para vocês. Existe o ferro, né, gente? Ferro, que tem 2 NOxes. Mais 2 mais 3. Você pode ajudar a representar e encontrar o NOx fazendo a distribuição eletrônica do ferro. Como é que é a distribuição eletrônica do ferro? Tá? Ele é um elemento 26. Você vai pegar o argônio, que é o gás nobre anterior, que vale 18, 4S2, 3D6. Tudo bem? Galera, o que vocês têm que lembrar aqui? Lá do início da química, a parte de distribuição eletrônica, onde a gente mexe com elétron de valência e elétron diferenciador. Olha que negócio doido, galera. O elemento em si, ele não perde elétron da sua camada de valência. Então o ferro, para atingir o mais 2, ele perde o 4S2. E aí ele fica com a carga mais 2. Mas esse 3D6 aqui, ele é instável. Lembra lá que o D, ele é instável com 5 ou com 10, por conta do número de orbitais. Então ele pode ainda perder mais 1 e virar 5. Ou seja, quando ele é ferro mais 2, ele perde a camada de valência. Quando ele é, no caso, mais 3, ele perdeu a camada e mais um elétron do meu subnível D, saindo de 6 para 5. Testa aí com outros caras que também têm NOx variável. Geralmente, galera, os NOxes variáveis, eles são dos elementos de transição. Né? A gente tem algumas ressalvas aqui que não se encaixam, tipo o zinco. O zinco é mais 2. Felipe, você me mostra o zinco? Lógico. O zinco, gente, ele é o elemento 30. Então ele vai ser o argônio, que é 18, 4S2, 3, no caso, né? Se ele é 30, 3D10. Eu vou perder do 10? Não, ele está estável. Eu só perco 4S2. Beleza? Então, assim, existem elementos de transição fixo e elementos de transição variado. O que eu queria alertar vocês, toda vez que esse cara for variado, dá uma olhadinha na distribuição eletrônica dele. É facinho de fazer. Ferro 26, olha para o gás nobre anterior. Pega essa quantidade que sobra, distribui e vê qual é o de valência e qual é o diferenciador. Qual é o de valência? O que apresenta maior nível. Qual é o diferenciador? Que apresenta o somatório do primário e o secundário maior, ou seja, um conteúdo mais energético. Nesse caso, ele vira mais 2, perdendo 4S2, e ele vira o mais 3, perdendo do 6
para o 5. Então o NOx, galera, ele vai representar a variação de elétrons. E esses aqui que eu coloquei para vocês são os principais. Aí você vai falar assim, pô, Felipe, mas só existe esse? Não, não existe só esse. Qual é a dica que eu te dou para você evitar decorar todos os NOxes da face da Terra? Aprenda a calcular. Saiba os fixos e trabalhe com uma equação simples para encontrar as formas variáveis. Tudo bem, galera? Valeu! Bom, galera, terceira partezinha aqui de oxirredução, a parte de balanceamento por redox. E aí eu trouxe um exemplo clássico de alumínio e zinco, o passo a passo do balanceamento para a gente ver, tá? Então aqui, o que a gente tem que ver primeiro? As espécies estão sofrendo oxidação e redução, respectivamente, e existe um passo a passo para a gente conseguir calcular essas variações. Qual é a grande ideia aqui, meu povo, que a gente tem que ter? Primeiro de tudo, verificar as variações de NOx e anotar direitinho desses caras. Segundo, calcular o delta-ox e o delta-red, ou seja, do 0 para o 3, do 2 para o 0. Ou seja, daqui eu variei 3 e daqui eu variei 2, certo? E aí, quando eu faço esse cálculo, eu vou fazer a inversão desses deltas. No caso, né, o meu delta de oxidação é mais 3. E o meu delta de redução, no caso aqui, né, ele variou de mais 2 para 0. E aí, lógico, né, quando a gente faz essa variação de mais 2 para 0, eu também tive uma variação de 2. E aí, esse delta-ox foi do alumínio e esse delta-red do zinco. E aí, o que eu vou fazer, galera? Como o 3 é do alumínio e o 2 é o do zinco, esse 3 vai para frente do alumínio e esse 2 aqui, aliás, perdão, desculpa, esse 3 na frente do zinco e esse 2 na frente do alumínio. Porque, na verdade, a gente fala que a inversão é um método compensatório. Porque se você for parar para pensar, o alumínio perdeu 3. O zinco ganhou 2. Só que não fecha a conta 3, 2. O número em comum entre 3 e entre 2 é o quê? Seria o número 6 nesse caso. E aí, o que acontece aqui? Ó? Se eu tenho alumínio de 0 para 3, eu chego aqui, pego o delta de variação 2 e boto aqui, ó, 2, 2. Porque aí 2 vezes 3 vai dar o quê? 6 elétrons. E do outro lado, esse 3, eu jogo aqui, ó, 3, 3. 3 vezes 2, 6. O que está representando aqui? Que 6 mols de elétron foram reduzidos e 6 mols de elétron foram oxidados. E aí a gente totaliza essa reação. 2 alumínio, 3 do zinco, 2 alumínio, no caso aqui, né, desse 3 do zinco. E aí, uma coisa interessante é você ver o alumínio 0 para alumínio mais 3, o zinco 2 para o zinco 0. Isso está representando o seguinte, quando vocês forem estudar a parte de eletroquímica, as reações de eletroquímica, assim como as reações da estequiometria, tudo bem? Todas elas precisam estar balanceadas. Só que qual a diferença? Na eletroquímica, a gente faz o balanceamento por redox. Na estequiometria, a gente faz geralmente pela regra do macho, onde a gente trabalha metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio em média. Ou, se tudo isso aí for não necessário para a sua questão, você pode fazer pelo método da tentativa, que é você pegar, basicamente, né, os elementos e ir testando numericamente até você encontrar o balanceamento final. Como a gente está vendo questão de variação de número de oxidação, o melhor é calcula o NOx, vê a variação de oxidação, a variação de redução, inverte os deltas e essa inversão é compensatória. E aí não tem para onde correr, a gente consegue ter sucesso. Eu quero só que vocês tenham atenção num detalhe. Aqui eu trabalhei apenas com elementos, eu não trabalhei com elementos, por exemplo, diatômicos, triatômicos. Isso faz diferença no balanceamento, por quê? Quanto maior o número de átomos, você vai ter que compensar isso no número que vem na frente. Esse númerozinho que vem na frente, gente, é o que a gente chama de número de mols, tudo bem? Então essa inversão do delta, ela vem como, né,
O grande intuito é justamente você balancear a quantidade total de elétrons que foi perdido e o que foi adquirido. Beleza, galera? Bom, galera, vamos fazer um balanceamento aqui, uma reação clássica de oxirredução, onde a gente vai ter uma eventualidade nessa reação. Então, primeiro, o que eu fiz? Representei todos os números de oxidação. Vou sair da frente para você pausar a tela, tirar um print. Show? E aí, do mais 7 para o mais 2, do menos 1 para o 0. Só que tem um detalhe. Do mais 7 para o mais 2, eu tive redução e a minha variação foi 5. Só que do cloro tinha sido 1, certo? Só que eu tenho uma espécie, o quê, galera? Diatômica. Então eu tenho que multiplicar por 2. Quando eu faço a inversão, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar um gizinho. Eu vou ter que pegar esse 5 do Mn e botar na frente do cloro. E o 2, que é uma espécie diatômica, eu boto aqui, ó. Plum, acoplei. Tudo bem? Depois de ter acoplado, eu vou ter que fazer o método da tentativa. E o que vai acontecer aqui? Eu verifico que se tem 2 Mn e isso aqui é o meu recorte fixo, eu não posso alterá-lo, certo? Então, se é 2 Mn, tem um Mn aqui, eu vou colocar um 2zinho na frente. Só que esse 2 não tem 2K, então vai ter que ter um 2 aqui na frente. E aí a gente começa a fazer a brincadeira girar, tudo bem? Só que, galera, vamos lá. Eu tenho quantos cloros no total? 2 com 4, 6, 16 cloros. Então vai entrar um 16 aqui. Só que se eu tenho 16 hidrogênios, eu tenho automaticamente 8 águas. Então, quais são os meus coeficientes? 2, 16, 2, 2, 5 e 8. Vamos recapitular. Primeiro, calculei todos os NOxes, verifiquei as variações. Inverti, só que lembrei que o 2 tem que ser multiplicado, que se eu boto só 1 aqui não é condizente, certo? Beleza. Encontrei 2 e 5. Aí você faz o quê, gente? Faz assim, ó. Faz um recorte. Isso é fixo. O Mn sendo 2, onde tem Mn? Boto 2 na frente, nunca embaixo, sempre na frente. Vai virar 2K, certo? E aí eu paro. 2 com 4, 6 com 10, 16 cloros. Se são 16 cloros, 16 no HCl. Só que não são 16 hidrogênios e eu tenho 8 águas, eu divido por 2. Tudo bem? Então, no balanceamento por redox, calcula os NOxes, as variações de oxidação e redução, faz a inversão, lembra de multiplicar se for diatômico, triatômico e por aí vai, faz o recorte e continua por tentativa. Beleza, galera?